Então a gente começa a aula hoje, continuação do capítulo 14 de fluidos. A aula hoje vai ser sobre o princípio de Pascal. Então, nesse capítulo, né, nessa sessão, né, desse capítulo, a gente vai conhecer o princípio de Pascal e vai relacionar esse princípio, né, no uso de um macaco hidráulico, onde a gente relaciona o deslocamento e a área do êmbolo de entrada com o deslocamento e área do êmbolo de saída. O que isso significa, né? Se a gente pega o deslocamento e a área, a gente tem um volume de entrada. Como a gente vai trabalhar no macaco hidráulico com um fluido que é incompreensível, né? A gente não consegue comprimir ele, então ele, se você variou um certo volume na entrada, esse volume tem que ser utilizado na saída. E a gente vai ver como que isso pode ser utilizado para elevar uma carga muito maior do que a gente conseguiria. Então ele é muito utilizado, por exemplo, para levantar um carro numa oficina onde é que você vai trocar o óleo ou coisa do gênero, né? Então, esse princípio vai dizer a transmissão da pressão por um fluido incompressível, né, que não pode ser comprimido, ou seja, uma variação dessa pressão aplicada ao fluido, ela vai ser transmitida integralmente para todas as partes do fluido e as paredes do recipiente. Então, se a gente considerar um cilindro com um fluido, então aqui a gente tem nosso cilindro, aqui a gente tem um êmbolo, onde a gente pode colocar bolinhas de chumbo para forçar com que esse êmbolo desça ou suba, né? Se a gente tirar, ele sobe, se a gente colocar, ele desce. E a gente tem aqui, né, uma altura que está limitando qual que seria, tá nesse nível P, né? Qual que seria a pressão nesse nível P abaixo dessa coluna de líquido, né? Então, se a pressão externa aumentar, né, ou seja, se eu vier aqui colocar mais bolinhas de chumbo, a pressão em todos os pontos do fluido também vai aumentar. Isso aí a gente vai ver também com mais detalhes, com sensores de pressão, no applet sobre o assunto. Então, a variação da pressão externa, gerada por essas bolinhas de chumbo, vai gerar uma variação dessa pressão interna, vai ser igual à variação da pressão interna. E essa variação da pressão dentro do fluido devido à pressão externa não depende de H. Então, ela vai aumentar em todos os pontos do fluido, independente da altura que a gente está falando. Então, esse ponto que tinha um certo valor de pressão, vai ser alterada a pressão igual a esse ponto. Não vai ter que uma parte desse fluido mais profunda vai ter uma maior variação do que uma parte desse fluido mais superficial, né? Então, isso vai explicar o funcionamento do macaco hidráulico. Então, uma pequena força na entrada, ou seja, uma força aplicada numa certa área de um êmbolo que vai ser muito pequena, mas um deslocamento muito grande, pode fazer uma grande força na saída. E essa força na saída geralmente vai ser com uma área grande e um deslocamento pequeno. Geralmente é usado na prensa hidráulica ou no macaco hidráulico óleo, como fluido incompressível, e ela é utilizada, né, igual eu comentei para vocês, para, por exemplo, levantar um carro para trocar o óleo ou coisas do gênero. Então, vamos deduzir as equações que correlacionam essa entrada com a saída. Então, as relações entre a entrada e a saída podem ser feitas através dessa relação, né? A força de saída vai ser igual à força de entrada sobre a área de saída sobre a área de entrada. De onde é que veio essa equação? Se a gente passar a área que está aqui em cima, né, dividindo para o lado de cá, a gente vai ter força de saída sobre a área de saída, força de entrada sobre a área de entrada. O que que é isso? A força de saída sobre a área de saída é a pressão que a gente está aplicando externa aqui, né? E essa pressão externa, ela vai gerar uma variação de pressão em todos os pontos desse líquido, que vai gerar uma variação de pressão que vai subir esse êmbolo. Então, como a pressão é igual em todos os pontos, né? E essa variação gerada vai ser igual em todos os pontos, a gente tem essa relação de força. Então, como que fica a relação entre o deslocamento de entrada com o deslocamento de saída? Então, isso aqui é a relação das forças de entrada e de saída. Então, aqui, ó, vamos tentar analisar, né? Se eu tenho aqui a área de saída muito maior do que a área de entrada, né? Que é o caso desse exemplo, ó,
o platô onde vai ficar o carro, por exemplo, ele tem uma área muito maior do que a área que vai ser comprimida para levantar esse carro. Então a gente vê que esse quociente aqui, né, o numerador é maior do que o denominador, então isso vai dar um número maior do que um número alto, né, e esse número alto vai fazer uma ampliação dessa força de entrada, que vai fazer com que a força de saída seja maior, logo o suficiente para levantar um peso maior do que essa força que foi feita inicialmente. E como que a gente vai relacionar o deslocamento, né, que teve na saída correlacionado com o deslocamento da entrada? Então, isso vai vir da equação do volume mesmo, né? Então, a gente tem que eu fiz essa força e gerei uma variação de volume no fluido, que é a área de entrada vezes, né? Então, a área do cilindro vezes se fosse um cilindro aqui, né? Vezes essa altura, tem que gerar uma mesma variação de volume na saída. Então, o volume de entrada é a área de entrada vezes o deslocamento da entrada, e a área de saída vezes o deslocamento de saída é o volume de saída, eles são iguais. Então, a gente pode isolar o deslocamento de saída, e a gente vai ver que agora se inverte, né? A área de entrada, ela é menor do que a área de saída, então aqui vai dar uma fração menor, ou seja, o deslocamento de entrada é sempre maior do que o deslocamento de saída, se a área de saída for maior, de acordo com essa relação. Então, a primeira relação veio que a pressão de entrada é igual à pressão de saída, e essa segunda relação veio do volume, a variação do volume, o volume de entrada que foi variado, tem que ser igual ao volume de saída. O trabalho realizado sobre o êmbolo de entrada é igual ao trabalho realizado pelo êmbolo de saída, né? Isso é uma outra equação que agora já vai relacionar então a gente relacionou o deslocamento de entrada com de saída, a força de entrada com de saída. Agora a gente pode provar, né, através do trabalho, que o trabalho de entrada tem que ser igual ao trabalho de saída, né? Então a energia transferida, que é o trabalho, né, a força vezes o deslocamento, vocês viram isso em física mecânica, né? Se não tiver perdas externas, ele tem que ser todo transferido. Então, nesse caso, né, o trabalho de entrada, né, é a força de entrada vezes o deslocamento no sentido da força, eles são paralelos, então aqui é um módulo máximo, e como que a gente chegaria, né, que seria igual a força de saída vezes o deslocamento de saída? Pela própria definição de trabalho, né, como a energia está sendo transferida, teria que ser igual, mas se a gente substituir a força de saída que a gente tem pelaquela relação vinda da pressão de entrada ser igual à pressão de saída, que é esse termo daqui, e se a gente substituir o deslocamento de saída pelaquela relação dos volumes serem igual ao de entrada e de saída, que chegou a essa relação, a gente vê que vai cortar, né, as áreas desse lado com o lado de cá, e aí vai sobrar a força de entrada, deslocamento de entrada. Então a gente deduz, né, que a força vezes o deslocamento de entrada é igual a força vezes o deslocamento de saída, né? Então, com o macaco hidráulico, a gente pode aplicar uma força menor numa distância maior, que pode ser transformada numa força maior aplicada numa distância menor. Então, basicamente, né, essa força é menor, mas a distância que ela vai ser aplicada é maior, gerando um deslocamento de um corpo muito mais pesado, em geral, que vai ter uma força maior para ser necessário para erguê-lo, mas você vai necessitar deslocar ele de uma altura menor. Então, basicamente, é isso o princípio, né, de Arquimedes, de Pascal, desculpa. Então, eu vou entrar aqui em alguns applets que eu tinha aberto para a gente, alguns principais, né, para mostrar para vocês. Então, esse primeiro, tem vários aqui, né, a gente pode ver. Tem um que eu achei que é melhor de trabalhar, mas eu vou deixar aqui marcado. Um é feito no GeoGebra, os restantes são outros aplicativos, né? E aí a gente pode trabalhar exatamente com essa parte de alterar essa força de entrada. Então aqui você pode brincar, né, com qual que seria o raio desse cilindro. Então isso vai fazer, né, com que, ao diminuir as suas dimensões, né, o volume deslocado vai ter que ter um caminho maior para alterar o tamanho da altura desse corpo. E aqui, da mesma forma, a gente pode alterar o raio
desse cilindro 2. Então, vocês poderiam brincar um pouco com essas variáveis, e a força, né, também pode ser alterada, a força que vai ser aplicada aqui. E aí, com isso, né, poderíamos relacionar, então poderíamos ver, né, pelo princípio de Pascal da prensa hidráulica, né, qual que seria, então daria até para tirar os pesos ou colocar os pesos que a gente quer colocar aqui. Então você poderia fazer um exemplo, por exemplo, na mão, calcular e ver o efeito desse exemplo aqui. Então, por exemplo, nesse caso, para esse valor que eu escolhi de força e raio, né, o deslocamento dessa força para baixo está gerando esse deslocamento para cima, né? Aqui não está limitado o deslocamento, tá? Então, isso aqui seria mais para verificar como que funcionaria esse princípio de Arquimedes. Então, obviamente que se eu, nesse caso, né, ele chegou aí até o topo, né? Nesse applet, se eu não me engano, ele não vai ter a possibilidade da gente escolher o deslocamento. Então, se eu aumentar aqui bastante agora a largura desse, o esperado, vamos voltar aqui, vamos resetar, e vamos dar um on. O esperado seria que agora que o volume deslocado aqui está sendo maior, que ele chegasse numa altura maior. Mas eu acho que o programinha, ele para, olha lá, ele para na hora que esse segundo caso aqui, esse segundo lado, né, ele chega na sua altura máxima. Então, ele não tem muito controle do deslocamento, né, mas ele mostra essa relação e como que é transferido. Então, é interessante por isso. O segundo que eu marquei aqui, ele é um pouco mais... dá para você trabalhar um pouco mais com essas variáveis, mas ele não permite substituir. Ele deu até problema aqui. Agora eu vou ignorar ele. E vamos para o último, que é o que eu achei mais interessante, que a gente pode escolher para trabalhar com a pressão hidrostática, o princípio de Pascal e a prensa hidráulica. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Vê se vai aumentar para vocês aí, ó. Aí, ó. Acho que é melhor, né? Acho que foi melhor. Então, vamos começar trabalhando com a pressão hidrostática. Então, ele é bem legal, né, que ele vai explicando, ele vai explicar aqui para vocês como que seria a relação, por exemplo, dessa pressão, como que ela vai estar relacionada, né, massa sobre volume, que a gente viu, e que a pressão dentro do líquido, ela vai determinar, ela vai aumentar de acordo com a altura, de acordo com essa relação ρGH, é o que a gente tinha visto, né. Então, a gente pode deixar um sensor de pressão logo aqui na superfície, por exemplo, e podemos deixar um sensor de pressão mais abaixo da superfície. Tem até as linhas aqui, né? A gente pode tentar deixar um em cada linha. Então, eu vou organizar aqui um pouquinho melhor. Isso. E vou deixar essa nessa linha tênue aqui, ó. Ótimo. E aqui a gente pode escolher o líquido, então ele está como água, mas poderíamos aumentar para o mel ou deixar ele menos denso como a gasolina. Então aqui a gente já consegue perceber um pouco dessa relação, como que a pressão está variando de acordo com a densidade do líquido. Então se eu tiver com a densidade do líquido menor, como a gasolina, a gente vê que no fundo, né, com 3 metros, a gente tem a pressão de 120 kPa, 113, 106. Eu vou até abrir um pouco mais aqui, para chegar até o ponto ali. E aqui, praticamente, a pressão atmosférica, né? 101,3 kPa. Lembrando aí, aqui eu acho que não vai dar essa relação, né? Aqui é Pascal para TM, né? Só para a gente ver aqui, ó. Então, é o contrário que eu quero. A Pascal aqui. ATM para Pascal. Então, olha lá. Um ATM, né, que seria a pressão do nível do mar, né, de um ATM, ele vale 101 kPa. Né? Então, a gente consegue ver aqui que 101,3 kPa, que é praticamente um ATM, é o que a gente está medindo aqui na superfície. Tá? Ou seja, né, nesse caso, praticamente, vamos falar assim, a altura zero, como se fosse. Né? E à medida que a gente for aumentando essa altura, ou variando a densidade, a gente vai aumentando os valores de pressão. Então, se eu vim cá de 700 e aumentar até 1.400, deixa eu ver se ele vai, ó, dobrar,
né, nós temos um aumento proporcional dessa pressão. É lógico que ele não está dobrando o valor de pressão, porque a pressão que a gente está medindo aqui no fluido é a pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna de líquido que está acima desse sensor. Então vai ser 101 mais ρGH, né? Vamos fazer um cálculozinho aqui rápido. Se a gente usar 9,78 para gravidade, então vamos fazer esse cálculo aqui, ó, né? Vezes a altura de, vamos pegar 1 metro, para pegar esse primeiro sensor que a gente tem aqui, vezes a densidade do líquido, que nesse caso já está em quilogramas por metro cúbico, então está na unidade internacional, 1.406. Nós teríamos, então, aqui uma pressão de 13 kPa. Então, esses 13 kPa, somados com 101,3, né? Então, é 13,7, a gente soma esses dois, a pressão dada por 1 metro de profundidade, junto com a pressão da atmosfera, da superfície, a gente chega no valor de 115. Então, se eu somar aqui, ó, 101.300 Pascal, nós vamos ter esse 115,08. Aqui é menos arredondamento, né? Eu usei 9,8, pode ser que não seja. Então, a gente viu que tem em torno de 13 pascals nessa altura. Então, é lógico, né? Deixa eu subtrair aqui o valor de 101.300. Então, é lógico que se eu tiver o dobro da altura, eu vou ter o dobro dessa pressão, 27. E aí, somado com 101, 128. E se eu tiver o triplo dessa altura, multiplicar por 3 aqui, eu vou ter 41 somado com 101, 142. Então, a gente consegue ver como que se aplica essa relação para esse líquido que eu coloquei como a gasolina, né? Nesse caso, está no mel agora. E aqui é a mesma coisa, né? Eu devia ter feito a conta com 9,8, agora que eu vi aqui, eu fiz com 9,78. Então, esse primeiro exemplo é para a gente ilustrar isso. E é óbvio que se eu for esvaziando agora esse recipiente, à medida que essa coluna vai diminuindo, as pressões vão diminuir porque o peso do líquido acima dessa coluna, que é o responsável pela... É só um minuto aqui que desconectou o celular, tá, gente? Ele cai de vez em quando, eu vou entrar de novo, mas vocês não vão perder porque eu tô no computador também. Então, a gente vai perceber que a pressão, né, ela vai diminuir nesses casos. Vamos fazer aqui, então, Entrei aqui de novo. Então, vamos fazer aqui agora isso para a gente ver. Vou esvaziar. Vocês reparem aqui, em qualquer um desses, vamos pegar esse 142, como que vai cair a pressão à medida que esse líquido for sendo esvaziado, né? Então, agora, se eu chego apenas, vamos falar aqui, ó, no limiar aqui, para ele continuar marcando aqui, ó. Então, agora que virou a minha pressão atmosférica, mesmo eu estando num buraco mais profundo, eu tenho que estar dentro do líquido para ter essa pressão aumentada. Então, essa situação agora que eu estou no fundo desse pulso aqui, né? A gente consegue ver que a pressão atmosférica agora está aqui, e aqui seria como se fosse 1 metro de profundidade em relação a isso. E, obviamente, que se eu chegar no final aqui, acabou. Então, esse applet bem legal é para ilustrar, né, um pouco dessa pressão gerada dentro de um líquido. Então, a gente pode ir para o princípio de Pascal, né? Agora que a gente tem um vaso comunicante, e ele tem esses dois formatos, né? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui um aqui embaixo, né? Inicialmente todos estão medindo a pressão atmosférica, né? Porque está aberto. Um aqui nos 3 metros e um aqui nos 2 metros. E aí a primeira pergunta que eu faço para vocês é: quando eu for abrir aqui o líquido para entrar, né? Vamos colocar água aqui. Viu? Vocês acham que algum dos vasos vai encher primeiro? Ou, por exemplo, vai encher esse primeiro, depois esse? Ou vai encher esse primeiro, depois esse? Ou eles vão encher juntos? O que vocês acham aí? Eu acho que juntos. Exatamente, eles vão encher juntos. E aí vocês acham que devido ao formato que a gente tem
aqui está uma taça, né? E aqui está formato piramidal, sei lá, né? Vocês acreditam que a pressão vai ser diferente na mesma altura, devido à forma do vaso comunicante, ou não? Não, né? Exatamente, vocês estão craque. Então, ó, dá para ver que nessa simulação está correta, né? Que realmente aumenta o nível igual nos dois, mesmo eles tendo formato diferente, e a pressão tem que ser a mesma se eles estão à mesma altura, né? Que é o que a gente vai perceber aí. E, igual o exemplo anterior, né? Em relação à pressão atmosférica, né? Então aqui estão os mesmos valores, porque eu estou na mesma altura de 2 metros, mas em relação à pressão atmosférica, eu tenho ρGH da água dando esse aumento de pressão, 2 vezes ρGH mais a pressão atmosférica dando esse aumento, e para cá também. E se eu vou esvaziar, é a mesma coisa, né? Igual ele encheu o uniforme, ele esvazia o uniforme. Então, é mais ou menos só para entender um pouco dessa coisa dos vasos comunicantes e se teria alguma preferência. Ah, tá legal aqui, ó. No aplicativo, né, alguns deles, né, vão mostrar como que são definidas as unidades para você saber alterá-las aqui, né? Vamos para o último, que seria a prensa hidráulica, né? Então, vamos até simplificar aqui, vamos colocar a gravidade como sendo 10. Consigo escrever aqui? Não, né? Consigo não. Isso, 10. O que é 1000, né? Para arredondar, que seria água pura. Eu vou apanhar aqui para conseguir 1. E aí, qual que seria a ideia desse problema, né? Mostrar que através desses vasos comunicantes, uma variação nessa coluna vai gerar, né, uma variação para essa coluna subir. E aí entra um pouco do que a gente viu, né? Que uma variação de pressão externa vai gerar uma variação dentro de todo o líquido. Então, vamos tentar monitorar como que seria essa variação de pressão ao colocar esse peso aqui. Se vai gerar alguma variação com esse cara aberto, se não vai. Bom que a gente testa, né? Então, aqui eu coloquei os 3 medidores. Podemos colocar um aqui do lado de cá também. Então, vamos lá. O que vocês acham que vai acontecer na hora que eu colocar aqui essa massa, por exemplo, de 250 quilos? Aqui é até legal que ele tem até como você ir medindo, né, esses valores de pressão para você perceber o que está acontecendo. Então, coloca um manômetro na linha de 2 metros em cada um dos vidros. Ó, foi o que a gente fez. Eles estão marcando o mesmo valor. Arraste os pesos e preencha a mesa. Pressão no vaso esquerdo, pressão no vaso direito. Então, no zero, né, vamos colocar aqui, eles estão medindo 114,29, tanto no vaso da esquerda quanto no da direita. Se eu colocar agora 250 quilos, o que vocês acham que vai acontecer? Vocês acham que vai aumentar aqui, não vai aumentar aqui, vai aumentar nos dois ou não vai aumentar nada? O que vocês acham? Aumenta nos dois. Vamos fazer o teste aqui. Uma alteração que a gente vai ter aqui, que não é levado em conta na prensa hidráulica, porque a prensa hidráulica, geralmente, né, a real, ela é vedada dos dois lados com êmbolo. Então, você não tem algum efeito igual a gente tem aqui, né? A gente tem a pressão atmosférica aqui, a pressão atmosférica, mas na hora que eu colocar esse êmbolo fechando aqui, a gente já não vai ter o efeito dessa pressão atmosférica, né? A gente vai ter o efeito dessa massa. Então, vamos tentar analisar. Então, estava 114, na hora que eu joguei para cá, ambos aumentaram e mantiveram o mesmo valor. E aí, se você fosse fazer aquela continha lá do quanto que desceu aqui, né, a gente faria, né, a força-peso, né, no caso, né, desse esquema da água, vezes o deslocamento, seria a força-peso que ela é capaz de levantar, vezes o deslocamento. Nesse caso específico, não tem nenhuma resistência para ser levado aqui. Então, a gente percebeu que aumentou para 115,29, mas
se manteve igual de ambos os lados. Perfeito, né? Porque eles continuam valendo, que depende da altura, né? Mas os outros dois lados aumentaram proporcionalmente também, né? Vou até tirar de novo aqui, ó, para a gente reparar. Então, a gente tinha 114 e aqui tinha 104,3, 124,8. Repara que todos aumentaram proporcionalmente igual. Então, esse aqui aumentou 1, né? 1 quilopascal. Aumentou também em 1 metro 1 quilopascal e aumentou aqui embaixo em 1 quilopascal. Vai dar algum bug aqui? Vamos colocar mais um peso. Parece que deu algum bug no programa. Vamos voltar aqui. Deu algum bugzinho ali que a água não estava mostrando, né? Ele estava medindo certo. Ótimo. Então, vou colocar o primeiro. Agora foi junto. E a gente viu que aumentou 1 quilopascal. Se eu colocar o dobro, aumentou proporcionalmente, né? Agora, mas para 117,28. E o mesmo fator proporcional que ele aumentou, né? Agora ele aumentou 3 pontos, né, em relação a 100 está o peso. Então a gente vê que não é diretamente linear, né? Obviamente teria que fazer a conta para perceber aqui, para saber qual que é o valor que foi distribuído, mas a gente vê que aumentou igual em todos os níveis que a gente estava, para cada nível, né, aumentou esse 3 quilopascal, para os outros também. E por último, né, colocando aí o peso máximo que a gente tem disponível, o último aumento foi para 121,28. Então era isso que eu queria que vocês observassem, né? Essa ideia do uso dessa prensa hidráulica e como que ela altera a pressão dentro do líquido em todos os seus pontos. Então a gente conseguiu perceber que no mesmo nível ficou a mesma pressão, mas ela aumentou consideravelmente, igual, a variação foi igual em todos os pontos. Então a variação de 0 para 1.000 quilos que foi colocado foi de 7 quilopascal. Esses 7 quilopascal atuaram tanto a 1 metro quanto a 3 metros, ou seja, a qualquer ponto que eu pegar, qualquer altura que eu pegar dentro desse líquido, a variação é de 7 quilopascal. Tá? Então, tirando aqui, ó, lembra aqui do número, ó, 111 e 131, se eu tirar, eles vão diminuir de 7 quilopascal. Então, 111 virou 104, 121 era 121? Virou 124, né? Todos tiveram, agora eu fiquei na dúvida aqui, 111 e ele era 131. Então, aqui vai aumentar, vai para 104 e esse vai para 124. Acho que vai dar certinho então mesmo. Perfeito? Então, essa que era a ideia para vocês verem, né? Então, aqui vai explicar um pouquinho sobre isso. A força-peso que você adicionou, devido à gravidade, né, vai criar esse aumento de pressão. E ele vai falar até quanto que é a relação que a gente teria aqui, né, de como que seria a altura que esse vai subir dessa coluna de líquido em relação a esse peso que está aqui do lado, né? Então, ele mostra aqui, e a gente poderia também calcular essas forças sabendo qual que seria os raios que a gente tem dos dois lados, né? A relação que a gente teria disso. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês nessa parte. Eu vou abrir aqui, então, alguns testes que são sugeridos conceituais desse capítulo. Aí a ideia é a gente fazer alguns testes juntos aqui, para aplicar um pouco esse conhecimento. Essa sessão, esse capítulo, na verdade, ele acaba, capítulo 14, deixa eu ver se é esse aqui. Não, esse é o que eu já estou. Ele não tem muito exemplo nessa parte. Eu até abri aqui para ver se tinha algum exemplo para a gente fazer, mas ele não tem nessa parte do macaco hidráulico, não nesse volume. Poderia ter olhado algum outro para a gente fazer algum exemplo, né? Então, eu decidi que a gente faça alguns testes conceituais, que vai envolver desde aquela parte de fluidos estáticos, né? Então, vamos lá. Qual das afirmações abaixo descreve corretamente os fluidos?
Eles são líquidos? Eles são gases? Eles são transparentes? Eles são gases ou líquidos? Ou eles são opacos? Qual que você acha aí, que vocês acham que está certo? Letra D. Exatamente, a gente viu que pode ser gases ou líquidos, tanto que a pressão atmosférica mesmo, né? Ou seja, o nosso ar é um fluido, você está ganhando altitude, a pressão diminui, né? Então, o ar é um líquido também, um gás, né? Qual das substâncias abaixo não é um fluido? Isso aqui é um pouquinho capcioso, né? Porque se é um fluido ou não depende muito do diagrama, do estado de fase, né? PVT, né? O pressão, volume e temperatura, né? O diagrama de fase do material. Mas vamos ver se tem alguma lógica aqui, né? Então, não seria um fluido. Provavelmente deve ser a temperatura ambiente que ele está falando, né? Mercúrio, ar, água, nitrogênio líquido, todas as substâncias são fluidos. E aí? Nitrogênio líquido, para ter a temperatura, lógico que não vai estar a temperatura ambiente ele, né? Para ele estar na forma líquida, ele precisa estar em alta pressão, né? Na verdade, não necessariamente, né? Para você tirar o nitrogênio do ar e separar ele, você comprime ele no cilindro. Aí ele vai para a forma líquida dentro desse cilindro. Depois você consegue esvaziar esse cilindro num recipiente. E aí esse recipiente ele vai ficar simultaneamente indo do estado líquido para o gasoso borbulhando, né? Por causa da nossa pressão. Então, nesse caso, qual que seria a resposta? Qual abaixo não é um fluido? Eu vou na E. Exatamente, todas são fluidos, né? Até o mercúrio, a temperatura e pressão ambiente, ele é um fluido. Tanto que ele é usado lá para juntar no ouro no meio do garimpo, ou era utilizado também em termômetros, porque ele varia muito o volume com a faixa de temperatura do corpo. Hoje em dia se usa uma mistura de álcool e corante, né? Com capilar. A massa específica do mercúrio é essa, 1,36 × 10⁴ kg por metro cúbico. Qual que é a massa deste volume de mercúrio? Então aqui a gente já teria que fazer uma continha. Vocês querem fazer no computador em casa aí também. Qual que seria o valor da massa? A gente viu que a densidade ou a massa específica é a massa sobre o volume. Então, se ele deu o volume, esse volume vezes essa massa, essa densidade, vai dar a massa que a gente quer. Né? Então, densidade é a massa sobre volume, a massa é a densidade vezes o volume. Aqui já dá para ver que vai cortar, né, ó, 10 a menos 4 com 10 a 4, então é praticamente 1,36 vezes 4. Batendo o olho nessa tabela aqui, a gente já elimina esses três primeiros, né, que são abaixo de 4. Então, a ideia seria pensar 4 vezes 1,36, né, que número que daria, né. Então, vocês podem fazer aí também, se quiserem. Daria 5,44. Todo mundo entendeu como é que faz esse exercício? Se qualquer exercício que a gente passar aqui, por mais que seja conceitual, tiver uma dúvida na equação ou a forma que a gente está fazendo, vocês podem interromper e falar, faz aí no papel. Aí eu faço aqui no Jamboard lá, se for o caso. Então, seria 5,44 nesse caso. Um cubo de um certo material de 0,04 metros de aresta e uma massa de 0,48 quilos. Qual é a massa específica do material? Então, uma forma de vocês encontrarem a massa específica de um material sólido, né? Porque o fluido vai ser mais difícil, você teria que colocar no recipiente e aí medir o volume desse recipiente. Mas nesse caso, né, para qualquer outro material, então, por exemplo, você pegou uma barra de um material escuro, pintado, aí você não sabe se é ferro, se é alumínio, como que seria a forma de você identificar o tipo desse material, a densidade ela é específica para cada material e da mesma forma para cada liga, né? Então, você mede as dimensões físicas externas, mede a massa na balança e divide, né, a massa pelo volume para encontrar a densidade. Então, vamos fazer aqui, né? A massa é de 0,48 quilogramas, dividido pelo volume de um cubo, que é o lado ao quadrado, né? Ou a aresta ao cubo, desculpa. Então, eu vou dividir por 0,04. Vou dividir de novo
por 0,04 e pela última vez, né, para dar o cubo, né, por 0,04. Então, esse material teria a densidade de 7.500 kg por metro cúbico, nesse caso, né? Qual combinação de unidades abaixo equivale à unidade de pressão do SI? O Pascal. E aí, batendo o olho aí, vocês conseguem ver alguma unidade que se encaixa? Qual das combinações de unidades? É esquisito isso, né? Não entendi se ele quer multiplicar as unidades. Vamos lá, né? Pascal, que é a pressão, é força sobre área. Então, ela seria Newton por metro quadrado. Não é? Newton, que é força, é massa vezes aceleração. Então, ela seria quilograma vezes metros por segundo ao quadrado vezes 1 sobre metro ao quadrado. Então, o que daria? Quilograma por metro. E aí, vocês conseguem visualizar isso? Qual que seria a resposta? Deixa vocês pensarem um pouquinho. Então, a ideia seria transformar força por unidade de área e ver qual dessas unidades seria equivalente ao Pascal. Não sei se vocês estão com um caderno e lápis aí, né? O ideal é sempre vocês terem em mãos. Nem eu estou aqui, eu vou pegar ali só um minutinho e volto. Então vamos lá, né? Força é Newton, que é quilograma por metro por segundo ao quadrado, dividido pela área, que é metro ao quadrado. Então a unidade seria quilograma dividido por metro vezes segundo ao quadrado. Então a equivalente seria a letra C, tá? Complete a seguinte afirmação: a pressão é uma medida da força exercida por um fluido, da força por unidade de área exercida por um fluido, da força por unidade de tempo, do impulso ou da energia de um fluido. Como a gente acabou de fazer a outra, né? Ficou meio que de graça, né? Tá bem. Da força por unidade de área. Eu vou passar para frente um pouco, vamos ver se a gente acha. Aqui é um que a gente acabou de olhar na internet, qual que seria o valor, né? Qual que é o valor da pressão atmosférica ao nível do mar? Então, quanto que vale 1 atm? A gente acabou de olhar ali na tabela. Alguém tem uma memória que lembra aí? A gente viu que era 101, né? 1,01 nesse caso, vezes 10 a 5, ou 101 quilopascal, né? Foi o valor que a gente usou agora. Deixa eu mudar aqui para algum que correlaciona com agora com os manômetros, né? Aí, ó, essa aqui é legal. Qual das explicações abaixo para o aumento da pressão da água com a profundidade está correta? A massa específica da água aumenta com a profundidade. Quando a profundidade aumenta, o peso da água que está acima dessa profundidade aumenta. A massa específica diminui com a profundidade. Quando a profundidade aumenta, a força gravitacional que a Terra exerce sobre a água aumenta e a temperatura da água aumenta com a profundidade. O que vocês acham aí? E aí? Algum chute aí? Letra B? Letra B, exatamente. É o peso da coluna de água que está acima que vai fazer o aumento da pressão com a profundidade. Esse aqui já aplica um pouquinho o nosso macaco hidráulico ali, né?
que a gente viu com a ideia desse fluido incompressível. Então, mostra um tubo em forma de U, aberto nas duas extremidades. O líquido contido no tubo está em equilíbrio? Primeira pergunta. Sim, está. Não. O lado A deveria estar abaixo do nível B. O lado B deveria estar vazio. O nível deveria ser o mesmo dos dois lados. A resposta depende da massa do líquido. E aí? Isso aí é bem legal. Isso tem a ver mais até com a aula passada do que com essa. Vocês acham que está em equilíbrio ou uma dessas outras situações é a certa? Se o líquido é o mesmo, deveria estar no mesmo nível. Exatamente. Então, a gente viu que independente, né, se tem um vaso comunicante, independente da forma desse bocal, se é maior, se é menor, eles têm que estar no mesmo nível dos dois lados, né? Porque a pressão é igual nos dois lados, tem que ser igual em todas as alturas equivalentes desse líquido. Então, aqui, ó, a pressão em B está diferente da pressão desse nível equivalente de B, porque eu tenho essa coluna de água em cima, então não está em equilíbrio. Né? Quando eles estiverem em equilíbrio, a pressão tem que ser igual nesse ponto, em qualquer altura. Então, só de bater o olho aqui eu tenho a pressão atmosférica e aqui eu tenho uma pressão atmosférica mais essa coluna. Então, ele não está em equilíbrio e ele deveria estar os dois do mesmo lado. A gente só está estudando aqui, tá? Densidade de um líquido só. Então, mesmo, né, se não vão tentar misturar se tivesse dois líquidos, que poderia ser diferente, vão sempre pensar que é o mesmo fluido. A figura mostra um tubo em U fechado em uma das extremidades, nessa daqui. O líquido contido no tubo pode estar em equilíbrio? Sim, o líquido pode estar em equilíbrio. Não, o lado A deveria estar abaixo do nível B, o lado B deve estar vazio, o nível deveria ser o mesmo dos dois lados. A resposta depende da densidade ou massa específica do líquido. E aí? Agora, a única situação que mudou é que ficou fechado aqui, né? E aí, qual que seria a resposta? O que vocês acham? Agora essa situação entraria em equilíbrio? Ou deve ter um desnível de outra forma? Ou os dois lados têm que ser igual? Eu acho que pode estar em equilíbrio, porque não necessariamente o lado B tem a mesma pressão do lado A. Esse aqui dependeria um pouco também, na verdade, a gente não sabe, né? Se isso estava de cabeça para baixo e depois foi virado, ou se estava vazio e foi preenchido por aqui, né? Se for preenchido por aqui, independente de estar fechado ou não, eles poderiam ter a mesma altura, né? No caso deles, eles sim, diz que está em equilíbrio. Então, o que a gente pode imaginar, né? Nesse caso, né? À medida que esse líquido foi sendo preenchido, ele estava tendo a mesma pressão dos dois lados, né? A partir do momento que o lado de cá foi fechado, vedado, né? Se a gente tinha um fluido ar aqui dentro, esse fluido ar foi sendo comprimido à medida que o líquido foi sendo colocado. Vai chegar num ponto que a pressão atmosférica não vai ser suficiente para fazer com que esse gás, né, que poderia estar aqui dentro, fique mais comprimido. Então, essa situação poderia acontecer. Mas talvez deveria ter uma explicação um pouco assim, igual eu falei, né? Se do contrário, né, eu tivesse enchido esse tubo lateralmente falando, né? Então, com essa boca para lateral, e enchesse tudo isso aqui de líquido, né? E depois eu virasse ele para horizontal, né? Pode ser que o nível seja o mesmo, se a quantidade colocada fosse o suficiente para encher os dois lados, né? Nesse caso aqui, não foi colocada e dá a entender que foi enchido, né, esse lado A pelo lado A, porque esse lado está fechado, e aí essa situação seria possível. Qual os instrumentos abaixo usado para medir a pressão atmosférica? Manômetro, barômetro, goniômetro, pascalômetro ou dinamômetro? E aí, o que mede a pressão? Manômetro, barômetro, goniômetro ou os outros dois aí?
O que vocês acham? Letra B. Nós vimos então, né, que seria um barômetro, né? Goniômetro é para medir ângulo, pascalômetro nunca ouvi falar, dinamômetro para medir força, né? Unidade de força. E o manômetro, ele também serve para medir a pressão, mas não a pressão atmosférica, né? O barômetro que ele sempre vai correlacionar a medida. A gente até viu, né, que o manômetro ele mede a pressão menos a pressão atmosférica, né? Isso seria a pressão manométrica, né? E a pressão absoluta seria a pressão do líquido ou do fluido mais a pressão atmosférica. Então, o manômetro ele mede sem a ação da pressão atmosférica, então um barômetro seria o mais utilizado. Tanto que agora ele vai mudar para qual que seria para medir a pressão manométrica. Aí não vou nem, né, não precisa nem perguntar. Ô, professor, Sim? eu tenho uma pergunta, não sobre essa questão, mas em geral. Como é Sim. que fisicamente. Não, como que acontece fisicamente aquele método de tirar água de algum lugar com uma mangueira? Tipo, tirar um líquido de algum lugar. Tipo, usando a pressão. Ou então, Não é bem usando a pressão, na verdade está lá vazio a mangueira, né? Aí isso. você colocou a mangueira, vamos colocar, você quer tirar a gasolina de um tanque, um clássico aí, né? Hoje já não dá para fazer isso porque os tanques têm a proteção, né? Os mais novos aí têm uma proteção de uma grade exatamente para evitar esse furto, ainda mais com a gasolina valendo o preço que está aí, né? Então, você vai lá e coloca a mangueira dentro do fluido. O fluido tem uma certa altura no tanque. Então, à medida que você puxou o líquido e você encheu esse vaso comunicante com a gasolina, por exemplo, se você tiver acima do nível do fluido, né? O que a gente viu, qualquer vaso comunicante, né? Mesmo vindo, é óbvio que ele vai estar num certo nível, né? Da altura dentro desse fluido, né? Se você tiver no nível acima, ele vai preencher esse fluido até o nível do tanque. Então, para você fazer com que tenha um escoamento, você sempre vai ter que manter o nível dessa mangueira abaixo da altura do nível do tanque, entendeu? Na hora que ele chegar no mesmo nível, ou seja, vai esvaziando o tanque, na hora que ele chega na mesma altura que você deixou a mangueira, ele para de vazar de novo, porque ele manteve o equilíbrio entre os dois lados. Então, a ideia seria mais ou menos essa do vaso comunicante. Para que o líquido saia, o lado aberto tem que estar abaixo do nível do tanque que você está querendo esvaziar. Beleza? E isso é até muito utilizado, por exemplo, na construção civil, como forma de você medir o nível mesmo, né, de uma construção. Você vai ter um tubozinho desse que eles vão encher de água, a pessoa vai levantar numa certa altura, né, esse líquido, a outra pessoa vai ser, os dois tubos abertos, né, a outra pessoa também vai levantar do outro lado, e aí ele, de acordo com o preenchimento que a gente tiver dentro desse, né, com a água que foi colocada ali, os dois vão sempre marcar a mesma altura, independente de a ponta, né, tiver ficado mais para cima ou mais para baixo, ao estar preenchido, a altura desse fluido é igual. Então você consegue marcar que, independente de você saber qual que é essa altura, né? Então você sabe que o lado que o líquido estiver marcando o menisco dele aqui é a mesma altura que o menisco está marcando do lado de cá. Aí qual que é essa altura? Você que vai decidir ela. Você encheu ela de líquido, se você for variando a altura do lado de cá, o lado de cá vai variar para ficar na mesma altura. Então, você mantém o mesmo nível de altura dos dois lados. Deu para entender a ideia? Pode ser que tenha. Não sei se a gente acha fácil aqui. Vídeo, nível, mangueira, construção. Aí, ó. Vamos ver um exemplo rápido aqui, ó. Esse eu acho que é na obra. E aí já é uma aplicação prática, né?
Tá, vamos passar para frente. Então, ela encheu a mangueira de água até vazar. Então, preencheu toda. Olha lá. Sempre no mesmo nível. Mesmo que a ponta seja mais alta de um lado ou de outro. É, outra forma de encher, mas deu para entender a ideia, né? Então você pode fazer marcações no muro, por exemplo, você tem o mesmo nível ao deslocar. Então, olha lá, o cara foi lá, marcou. Ela quer que o nível fique aqui. Então, marcou aqui, ela vai mover o outro lado. Aí, ó, aí ficou abaixo. Ah, não, então ela tá olhando aqui, ó. Então, se sua marcação ficou errada, você vai lá e marca para os dois lados, mesmo distantes, você descobrir o mesmo nível, né? Então, essa que era a ideia da aula de hoje, tá? Na semana que vem, então, a aula vai ser de exercícios e dúvidas do laboratório. Então, eu vou já deixar essa lista no final de semana para vocês. E aí vocês podem já trabalhar nessa prática da densidade de um líquido. E tirar dúvidas comigo na aula que vem. E na próxima aula a gente continua com a matéria. Tá bom? E aí a gente já vai ter a lista para vocês tirarem dúvida e já vai ter um tempo para vocês trabalharem na atividade de laboratório. Eu acho que todo mundo já integrou a prática, né? Desse daí. Eu vou tentar corrigir nesse final de semana junto com a prova, para vocês terem esse feedback. E eu vou postar o gabarito da prova. Vocês também podem ir tirando dúvidas no próprio local onde eu postei o gabarito. Se tiver algum erro de conta, alguma coisa, vocês vão sugerindo, eu vou corrigindo. Tá bom?